E aí, tá tudo bem? O Alisson Oliveira aqui e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo pro canal. Eu tava ali no Lightroom fazendo a curadoria, a seleção das imagens do último ensaio que eu fotografei. Eu gosto de aproveitar bem esse momento, já que eu vou passar por todas as imagens que eu fiz para poder estudar essas fotos. Quando eu percebi que eu cometi alguns erros na execução. Então, eu pensei, por que não trazer um vídeo aqui para o canal comentando sobre esses erros, por quê, como aconteceu e principalmente como é que a gente pode evitar. Eu gosto bastante de estudar as minhas fotografias, ver o que eu fiz de bom, ver o que eu fiz de ruim, para poder repetir ou evitar nos próximos trabalhos. Se você gosta do assunto fotografia, quer aprender um pouco mais, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e sem mais enrolação, vamos ali para a tela do computador conhecer um pouquinho mais sobre esses erros. Vamos nessa. Primeira foto na tela, olha só isso. Tem várias coisas erradas aqui na minha opinião e eu vou comentar um pouquinho do que eu acho. Primeiro, essa daqui é uma das primeiras fotos que eu fiz do ensaio, quando eu ainda estou buscando ali a melhor iluminação, a melhor composição, conversando com a modelo. Então, o que eu tentei fazer aqui foi fazer um contraluz. A intenção era deixar a luz atrás da cabeça da modelo, mas como eu estava fotografando, olhando a imagem pelo visor da câmera, né, pelo live view, eu acabei deixando a luz do sol acima da cabeça dela e não atrás, e acabou passando luz demais, né, pela lente, pelo sensor, e deixou essa imagem estourada, lavada desse jeito. A composição também não tá legal e o céu bem branco para poder fotografar. Agora, nesse horário aqui eram 4h15, o sol ainda estava relativamente alto, meio nublado, o sol saindo entre as nuvens. E o que eu pensei para resolver, para melhorar essa imagem foi... Tem uma árvore aqui do lado esquerdo da foto. O que eu pensei foi, eu vou dar um passo para a esquerda, né, para o lado, vir para a sombra, deixar o sol atrás dessa palmeira, para que não tenha essa invasão de luz, e fazer uma foto dela ainda no contraluz. Fiz ali uma pose simples, sem pedir muita coisa no início do ensaio, e fiz essa foto. Na minha opinião, está um pouco melhor. Só que, como eu disse, o céu nublado, bastante esbranquiçado. Eu até pensei em depois fazer um céu fake, né, no Photoshop, mas não era muito a minha intenção. Então, o que eu resolvi, o que eu pensei para resolver esse problema, foi pedir para a gestante virar de frente para o sol. E essa daqui foi a imagem feita. Fechei um pouco mais escolhendo a lente 50mm para fazer uma foto mais de retrato fechado nela. Então, essa foto aqui foi feita com a 50mm. Peguei uma planta ali dessas vermelhas, coloquei bem próximo à lente para dar uma desfocada e a gestante mais de fundo. Então, nessa foto você pode ver que tem uma iluminação no rosto e no corpo dela bem melhor do que nessa foto e também nessa foto aqui. Aqui você tem uma qualidade, uma nitidez melhor pela quantidade de luz que está chegando no rosto dela. Abertura em 2.8. Eu quase nunca, quando eu estou numa distância assim de uns 2 metros para mais, eu utilizo f1.8 na 50mm. É de 2.8 para cima. A não ser que eu esteja muito perto para fazer um detalhe, eu não utilizo 1.8. Já fotografei demais utilizando 1.8 numa distância maior para ter um desfoque de fundo mais interessante e quase sempre a foto não ficava tão nítida, tão legal, tão boa assim, uma qualidade tão interessante. Então, quase sempre 2.8 para cima se eu estiver fotografando ao 1,5 m, 2 metros de distância da modelo. Próxima imagem, essa daqui. Tem alguns problemas nessa imagem, mas eu vou me atentar a um deles. Você já ouviu falar na palavra esclera? Foi por causa da fotografia que eu aprendi essa palavra e nada mais é do que a parte branca do olho. Se você já sabia ou não, deixe aqui embaixo o seu comentário. É essa parte branca aqui do olho. Posicionei a gestante ali naquela escada e pedi para ela olhar para o lado, só que eu não tinha especificado aonde. Então ela acabou forçando demais o olho para o canto e eu não gosto quando fica aqui a parte branca e a córnea aqui do olho muito no canto, sem aparecer a outra parte branca. Então, o que eu fiz aqui para resolver foi olhar para trás e eu encontrar um ponto
aonde eu achava que ia ficar interessante o olhar dela. Então, olhei para trás e falei, olha bem para essa árvore aqui, ou para aquele poste, ou tá vendo aquela vaca lá em cima, olha para ela, algum ponto específico, principalmente se for um casal. Às vezes você fala assim pro casal, olha pro lado, só que cada um vai encontrar um ponto de referência para olhar. Então vão ficar meio que sorrindo e cada um olhando num ponto assim, meio que aleatório. Às vezes fica uma foto um pouco meio sem sentido. Então especifica um ponto para eles ou para a pessoa olhar. Nessa imagem aqui, eu pedi para olhar um pouquinho menos para o lado e dando um zoom, agora eu tenho a parte branca, a parte escura e a parte branca aqui no outro lado. Então, assim, eu gosto mais dos olhos do que quando a pessoa está muito olhando para o lado. Eu não acho muito interessante. Próxima foto, próximo erro. Essa daqui não precisa nem falar muita coisa. Tá totalmente tremida. Como você pode ver, eu estou fotografando com uma 50mm e a velocidade está 1/50. Tem uma regrinha que roda por aí que você deve utilizar pelo menos o dobro, a velocidade sendo o dobro da milimetragem da lente que você está usando. Então, por exemplo, se você está fotografando com uma 24mm, você tem que utilizar pelo menos 1/50, ali, o dobro da milimetragem. Então, eu teria que estar ali mais ou menos a 1/125 para poder estar utilizando. Mas você pode sim fotografar com uma velocidade mais baixa e seguir algumas técnicas, algumas dicas, como segurar a câmera mais próxima, um corpo mais junto, puxar a respiração, segurar e apertar no momento do clique para evitar desse tremelique que acontece meio que naturalmente. Para resolver, ainda me mantenho aqui nessa velocidade, só que, como você pode ver, está bem melhor do que a anterior, ainda está fora de foco, né? Você vê que ela está tremida essa imagem, mas está bem melhor do que a anterior. Utilizando essas técnicas de respiração, de segurar mais junto, você consegue fotografar. E essa imagem aqui, você vê que ela está cravada o foco aqui na modelo, utilizando a mesma velocidade. Então é possível sim fotografar com uma velocidade mais baixa, mas lembre-se sempre de segurar a câmera mais junta ao corpo, se posicionar muito bem, não ficar com as pernas bambas ali ou agachado, tem essa tremedeira maior. Parar a respiração, puxa o ar, faz a foto, puxa o ar, prende, faz a foto e volta a respirar. Então dá para utilizar, mas se atente-se à velocidade. Como aqui eu estou em 1/50, se vacilar, a foto vai ficar tremida. Uma outra opção é essa foto aqui, como você pode ver, também está tremida, só que eu estou ali com ISO 100. O que eu posso fazer é subir um pouco a velocidade, 1/160, para a foto parar de tremer e para compensar essa iluminação, já que eu subi a velocidade, a foto vai ficar um pouco mais escura, para compensar eu subo um pouco o ISO. Subi o ISO aqui para 400 e agora eu tenho uma foto focada. Aqui no T7i eu vou até 1600 de ISO, quando eu tenho que subir o ISO para compensar essa iluminação. Não gosto de 3200 para cima, porque acaba entregando bem mais ruído. Dá para melhorar no Lightroom, mas eu tento sempre conciliar um pouco mais a velocidade mais baixa para não ter que subir tanto o ISO. Mas isso varia de ocasião para ocasião, situação para situação, então tem que ser analisado. Mas normalmente eu fico até 1600 de ISO, no máximo. Próxima foto, próximo erro, muita gente chama esse efeito aqui de vaca malhada, quando na imagem tem muitos pontos estourando e muitos pontos subexpostos. Por exemplo, aqui na parte baixa da perna está estourando, aqui está escuro, aqui na parte das mãos está estourando, aqui já está escuro. Então fica muitos pontos estourando luz e muitos pontos mais escuros. Ou leva eles para o sol e deixam os dois no sol direto, ou colocam os dois nas sombras. Como eu queria a barriga dela mais no sol, dando mais ênfase, chamando mais atenção, o que eu fiz foi deixar ela
no sol, a barriga mais no sol para dar essa iluminação, e o pai mais de fundo desfocado ali em segundo plano, e fiz essa composição aqui que eu acho que ficou interessante. Então eu gosto de deixá-los no sol ou deixá-los na sombra. Quando você está entre árvores e a luz atravessa em pontos, algumas partes mais claras, outras mais escuras, não é tão interessante assim, principalmente quando essas manchas de luz e sombra estão no rosto. Procure lugares onde você consegue ficar ou no sol direto ou na sombra. Ou então, essa luz vindo de contraluz, porque assim você vai ter a frente do seu modelo ali vai estar nessa sombra. Próxima foto, vamos lá. Essa daqui. Um erro muito comum é não observar o que está de fundo, o background, o que vai aparecer no fundo do nosso assunto principal. Esse daqui era um parque, tinha um canil, um parque fechado, e tinha um canil aqui no fundo, onde tem o telhado aparecendo aqui do lado esquerdo, cortando bem na altura da nuca, e não é tão interessante assim. Uma pessoa comum normalmente nem vai reparar nisso aqui, mas, na minha opinião, não é tão interessante ser mostrado. O que eu fiz para resolver? Algo bem simples, dando 2 passos para a minha esquerda e jogando a câmera mais para eles, eu consigo esconder aqui esse canil. Olha só aqui o antes e o depois, como é que ficou dessas duas imagens. Então, um detalhe aqui, uma dica, olhe sempre o que está atrás do seu assunto principal, o que vai aparecer lá no fundo da sua imagem. Próxima foto, essa daqui. Muito simples, o foco foi lá para trás da modelo, não acertou ela. Eu estava aqui num contraluz, então a câmera acaba tendo mais dificuldade para encontrar esse foco, principalmente do jeito que eu estava fotografando ali, olhando pelo Live View e não pelo Viewfinder. Quando você está no contraluz e a câmera encontra mais dificuldade para achar o foco, no caso da T7i, você pode tocar ali no Live View e escolher aonde você quer focar. Então, aperta, mirando ali o rosto da modelo, e a câmera vai fazer o foco. Se ela ainda tiver com dificuldades, porque está entrando muita luz, está no meio aqui de algumas folhas, algumas plantas, aí troca para o Viewfinder, que acaba economizando mais bateria e você consegue focar muito mais fácil e mais rápido. Aqui o foco foi lá para o fundo, e para corrigir, como eu disse, clica no rosto da modelo, num ponto de contraste ali próximos aos olhos ou do cabelo, que você vai conseguir focar de uma forma muito mais fácil. E se a câmera estiver apresentando dificuldade ainda para focar, troca para o Viewfinder, caso você utilize mais a telinha. Se tiver no Viewfinder, o foco é bem mais fácil, bem mais rápido do que utilizar somente a tela para focar nessas situações. Próxima foto aqui, próximo erro é no quesito composição. Nessa imagem, como você pode ver, a gestante está de frente para uma árvore que sai 3 galhos, 3 troncos, e na minha opinião não ficou tão interessante assim. Então o que eu fiz para resolver aqui foi pedir para ela dar um passo para a direita da imagem, e eu subi um pouquinho só e coloquei a árvore no terço da esquerda e a gestante ali no terço da direita. Mostrar aqui o antes e o depois. E na minha opinião, a da direita está uma foto mais interessante do que a foto da esquerda. Mas isso é questão de opinião, de gosto mesmo. Se você quiser deixar o seu comentário, fique à vontade aí embaixo. E a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. E se esse formato de vídeo te agradou, também deixe o seu comentário aí para eu saber e fazer outros vídeos futuramente. Vamos aqui agora para a última foto, que agora é na parte de direção. Eu até gosto dessa imagem, a parte do olhar dela, do direcionamento ali dos dois, só que tem uma coisa que me incomoda. Antes de eu falar o que é, deixe o seu comentário aqui, o que mais te incomoda nessa imagem, o que você acha que pode ser o erro que eu vou comentar aqui. Deixa aí embaixo. Eu não gosto dessa mão perdida aqui. Normalmente eu chamo de mão fantasma. São mãos que aparecem no ombro ou só a mão mesmo na cintura. Eu não acho tão interessante. Então,
O que eu normalmente peço é para esconder essa mão atrás da outra pessoa, ficando dessa forma. Eu acho mais interessante quando não tem uma mão aparecendo. Claro, algumas poses se faz necessário essa mão aparecer e ela cai super bem, mas em algumas imagens, na maioria delas que eu faço, eu tento esconder a mão atrás da outra pessoa dessa forma. Então vou mostrar aqui o antes e o depois, e eu prefiro 1000 vezes quando essa mão não está aparecendo. Galera, o que eu tinha para falar nesse vídeo era isso. Se você gostou, quer ver outros vídeos nesse mesmo formato, já deixa o seu comentário aí embaixo. Se inscreve no canal, um forte abraço e tchau!